Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. É o nosso podcast de carreiras, negócios, onde você esclarece todas as suas dúvidas em relação ao mercado de trabalho e acrescenta novos conhecimentos acerca do dia a dia dos profissionais e das empresas. Hoje, atendendo alguns pedidos que foram feitos aí na última semana, eu vou estar recebendo o nosso psicólogo, Rogério Silva, e ele vai estar falando conosco sobre saúde mental das pessoas, dos profissionais nas empresas. E posso garantir para você que hoje vai ser um dia de muito conhecimento, de muito esclarecimento, como a gente procura fazer sempre por aqui. Eu já vou pedir a vocês, de pronto, que vocês metam o dedo lá no like com vontade, curtam, se inscrevam no nosso canal, vamos fazer esse podcast bombar e crescer, porque aqui a gente discute temas absolutamente do seu interesse. E o seu engajamento é o nosso salário, porque aqui o papo é bora trabalhar. Então, seja muito bem-vindo, Rogério Silva, psicólogo da Fundação Moody's, né? Seja muito bem-vindo à nossa casa e vamos falar um pouco de saúde mental nas empresas. O que está acontecendo hoje em dia, Rogério? Só se fala nisso. Primeiramente, olá César, né? É um prazer estar aqui. E uma coisa interessante dessa pergunta é que todo mundo sempre questiona, né? O que está acontecendo no mercado ultimamente com as pessoas? Ou o que está acontecendo com a mente das pessoas e até mesmo sobre idade, né? Não sei você, mas eu consigo observar claramente a diferença das idades das pessoas e no comportamento. Só que toda vez que eu falo isso, o pessoal já pensa direto no mais novo, né? O mais novo tem mais dificuldade, mas dependendo do processo, do tipo de trabalho, o mais velho também pode ter uma certa dificuldade psicológica, né? Então, toda vez que eu falo sobre saúde mental, ainda mais relacionada ao trabalho, uma das coisas que eu penso sobre o assunto também é a idade e temporalidade. Perfeito. E me diz uma coisa, hoje em dia a gente está ouvindo falar muito da questão dessa perturbação, síndrome de burnout, né? Burnout. Dificuldades que as pessoas estão tendo para interagir no ambiente de trabalho, pessoas que, pelo simples fato de trocarem de equipe, já desenvolvem uma série de comprometimentos de ordem mental. Por que as pessoas se tornaram tão sensíveis ultimamente? O que acontece, né? Eu falei um pouquinho de temporalidade, né? Espaço de tempo. Conforme o tempo vai mudando, tudo se modifica, né? Você pode ver as vias, as ruas, por onde a gente passa, né? Cada dia está mais engarrafado. Sim. Não é? Isso afeta todo mundo. O celular hoje na mão é uma coisa muito acelerada, certo? Então hoje praticamente você não precisa nem ir ao mercado fazer a sua compra. Você faz de casa. Essa questão de movimento é auxiliadora? Ajuda. Sim. Ajuda, né? Mas tudo tem seu lado positivo e tudo tem seu lado negativo, certo? Por quê? Do mesmo modo que a auxiliadora também acelera muitos processos e gera um aumento da ansiedade. Só que o que dificulta é o seguinte, tempo ocioso. Você acha que hoje as pessoas têm facilidade de enfrentar um tempo ocioso? Sim. Elas enfrentam tranquilamente ou têm essa dificuldade? Vejo muita dificuldade. As pessoas já ficam ansiosas, já ficam impulsivas. Tá complicado. Não é verdade? Então, uma coisa fundamental para a saúde mental é saber enfrentar o tempo ocioso. Isso é fundamental. E hoje você vê uma dificuldade cada vez maior em gerar esse enfrentamento. Se eu tenho dificuldade de enfrentar o meu tempo ocioso, significa que eu quero fazer cada vez mais coisa. Esse processo acelera e aumenta ainda mais a ansiedade do indivíduo, porque ele não consegue lidar com as suas questões, né? O ato da saúde mental positiva não é não ter problemas, é conseguir lidar com eles. Então a gente já começa com dificuldade de lidar com o nosso tempo ocioso, né? E aí, por exemplo, você mora longe do seu trabalho. Isso é 2 exemplos. Você vai enfrentar muito tempo ocioso. O que você vai fazer? Vai pegar seu celular para iniciar seu trabalho no transporte. Seu estresse ele começa antes de você sair de casa. E aí eu tenho uma diferença de temporalidade. Lembra que eu falei? Sim. O celular sempre existiu?
Não. O smartphone sempre existiu? Não. Não. Então, as pessoas que tiveram um menor tempo de acesso a eles, que seriam aquelas pessoas que são mais velhas, eles sabem lidar muito bem com o tempo ocioso. É aquele vô e vó que consegue sentar no portão de casa, olhar o tempo, olhar pro céu, pra lua, pro sol, enfim, né? Enquanto mais novo, ele tem essa dificuldade, porque se ele parar, ele perde o quê? Tempo. Paciência, tempo, tudo. Exatamente, né? Então aqui eu tenho o primeiro gatilho. Não saber lidar com a minha ociosidade. O tempo inteiro eu tenho que estar fazendo alguma coisa, né? Tanto na vida particular quanto na vida profissional. E isso faz com que muitas coisas se agreguem naquele indivíduo. Isso é um acúmulo de estresse. Sim. Já começa aqui. Mas aí tem um ponto que eu queria colocar. Vamos lá. A gente sabe que hoje em dia, dentro das empresas, qualquer erro mínimo já pode gerar uma demanda judicial contra a empresa. Também. Aí o que ocorre? Uma pessoa acelerada, ela automaticamente vai ter um déficit de atenção. Com certeza. Esse déficit de atenção vai gerar consequência para a empresa, para a produtividade. Você vê lotes comprometidos de diversos produtos. Sim. Por pura falta de atenção, em um momento onde a automação e a inteligência artificial está crescendo cada vez mais. Então, as pessoas precisam ter a consciência de que esses erros... Claro que todo mundo vai errar, eu erro, Sim. Qualquer um pode errar. Mas esse excesso de erros vai gerar um argumento muito mais facilitador para a substituição da mão de obra humana no mercado de trabalho. E hoje a gente tem a automação, a inteligência artificial indo a longas escalas. É verdade. Não é a hora do pessoal dar um pause e falar assim, não, peraí, o celular é muito bom... No entanto, eu tenho que entender o seguinte, a minha atenção não é mais a mesma e isso vai me prejudicar. Como que a gente pode chegar e colocar isso de uma forma salutar, sem as pessoas levarem para o lado do constrangimento, que também tem isso. A gente Sim. quer ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada e ela ainda pode maldar a boa intenção. Hoje em dia, você conversar com a pessoa parece, sei lá, andar em cima de ovos. Como que a gente lida com isso? Bom... Primeira coisa, né? Tem uma palavrinha que eu gosto muito que se chama psicossocial. Né? A palavra psicossocial significa compreender o indivíduo como um todo, a pessoa como um todo, né? Uma pessoa, ela pode ter uma religião? Sim. Pode. Ela pode ter uma religião, um tipo de profissão, um tipo de trabalho, um tipo de estrutura familiar, né? Isso é psicossocial. É quando eu tenho a empatia de olhar para todos esses ângulos, né? Então eu olho de onde ela vem. Quando eu percebo isso, eu começo a perceber a dificuldade dela de enfrentar o tempo ocioso dela, né? E aí eu descubro certas maneiras de lidar com esse indivíduo ou de alcançar esse indivíduo, né? Isso que é interessante. É interessante que quando você é diagnosticado com burnout, a burnout não começou quando você foi diagnosticado. A burnout começou lá naquele início onde você não soube lidar com o tempo ocioso e foi um acúmulo de estresses que veio acontecendo até o atual momento, né? Então já é entender o que esse indivíduo faz, porque também cada profissão promove um tipo estressante, né? A minha profissão tem um tipo de estresse, um engenheiro tem outro, um cirurgião. Sim. Imagina, né? Um cirurgião, então, tem um outro tipo de estresse. Então eu tenho que olhar para o tipo de trabalho que faz, para saber como que eu vou falar. Não é uma pergunta tão simples de responder com uma palavra só. Por quê? Na psicologia a gente fala, né? Tudo tem que ser analisado para ser interpretado e ser colocado da melhor forma. A melhor forma, né, de uma empresa conseguir lidar com essa situação é ter um profissional relacionado à saúde mental para que ele analise todas as situações, os pormenores, para que ele consiga alcançar esse indivíduo. Sabe por quê? É muito mais barato para uma instituição auxiliar o seu colaborador existente do que fazer uma nova contratação. Sim. Né? Quando a gente trabalha com recrutamento e seleção, nós descobrimos o quanto é caro fazer um recrutamento e seleção. Porque tem uma coisa chamada cultura organizacional, né? E fazer uma pessoa se adaptar a essa cultura é complicado, né? Então eu tenho que olhar a partir desse ideal. Um olhar psicossocial para o indivíduo. E entender que tudo começa antes daquele processo. Poxa, o cara já enfrentou aquele trânsito todo, imagina, né? No Rio de Janeiro, o trânsito ele vai se acontecendo ao longo do tempo e às vezes não tem nenhum acidente. Né? Às vezes é só um engarrafamento normal por conta do quantitativo de carros. O que acontece? O indivíduo fica 2 horas no transporte. Aí ele chega na empresa já fadigado, você concorda? Sim.
Então, se ele chegou fadigado naquela empresa, ele chegou com a sua saúde mental muito positiva? Não, lógico. Não, lógico Negativo. que não. Negativo. Só que ele para perceber que tudo começou antes dele sair de casa? Também não. Geralmente não. Aí ele fala que a cadeira que eu ocupo hoje é o que me adoece. Opa. E aí a gente falou do psicossocial. Então, o psicossocial não é tudo? Sim. Da mesma forma que eu tenho que olhar tudo para ver o indivíduo e descobrir como falar com ele, o indivíduo tem que fazer o inverso também. Olhar para tudo em volta da sua vida e entender que todos os aspectos ao seu redor também podem o adoecer. Ou influenciar naquilo que já não está tão bom assim. Então aqui no Rio de Janeiro a gente vai ficar todo mundo doido, né? Porque aqui você tem rua com barricada, aqui você Isso tem aí. rua que não entra mais a internet, aqui você tem lugar que está proibido TV a cabo, todo dia tem alguma coisa pegando fogo aqui, alguém colocando fogo em alguma coisa. E assim, a gente percebe que ser do Rio de Janeiro é igual ser um Highlander, né? Que você, sim, é verdade. A gente que é mais velho pode falar do Highlander, tem gente que nunca ouviu falar. Exatamente. Ó, depois vocês dêem uma olhada aí. O Highlander é top, dê uma olhada lá que vocês vão gostar. Pra quem é um pouquinho mais novo, né, vamos começar por um He-Man, mas mesmo assim muita gente ainda não vai saber. Ô, louco. Mas o que acontece? É difícil. Sim. Porque as pessoas já vêm carregadas, porque Já. tudo é contra nós o tempo todo. O custo Sim. de vida disparou, tá tudo no caos. Então, essa pessoa que já vem com toda essa carga negativa em cima de si, ela vai para a empresa trabalhar. Isso aí. Ok. Vamos lá. Como que você orientaria hoje um gestor a falar com alguém sobre o não atendimento às expectativas de metas? Por quê? Hoje em dia a gente começa a falar com a pessoa do nada começa a chorar, cara. Sim, E isso é verdade. Isso antigamente era coisa de um público X ou Y. É verdade. Hoje em dia tá generalizado, não tem mais idade, não tem sexo, não tem nada. Não. Começou a colocar que alguma coisa não tá legal, daqui a pouco a pessoa finge que vai no banheiro ou vai pra salinha e cai em prantos e o mundo acabou, eu quero ir embora, eu não volto mais aqui. Como lidar com isso? Fala para os nossos gestores aí, o que a gente faz? A primeira coisa né, o cuidado da saúde mental é fundamental para todo mundo, né? Para gestor e para todos os colaboradores. A gente começa por aí. A minha área, ela surgiu, não é uma área que surgiu para curar, é uma área que surgiu para prevenir. Né? Então, o ideal é trabalhar com a prevenção para que eu não chegue nesse limite. Mas o que você falou tem total fundamentação. Né? O cara já olhou da forma psicossocial, já prestou atenção em tudo, já foi empático, né? Eu tenho até um conceito de empatia que é interessante. Geralmente o pessoal acha que é se colocar no lugar do outro. Eu não penso muito assim, né? Você teria a capacidade de vestir a pele de outra pessoa? A gente faz isso com frequência, né? Imagina, vestir a pele dela. Você conseguiria? Não. Não dá pra vestir a pele dela. Então, se colocar no lugar é vestir a pele. O que eu costumo falar que empatia é se colocar ao lado do indivíduo. Quando você se coloca ao lado de alguém, seu ouvido tá pertinho. Então, você tá se disponibilizando para ouvir aquele indivíduo, né? Então, você já viu tudo isso. E agora você chama pro diálogo, né? Que aí a cultura também tem que ter uma cultura organizacional de feedback, né? Porque para alcançar esse indivíduo, do mesmo jeito que o problema dele não começou ali, eu também não posso começar diretamente com ele. Eu tenho que começar primeiro com a minha cultura organizacional, né? Eu tenho que ter uma cultura organizacional inclusiva, uma cultura organizacional de feedback, né? Eu tenho que ter uma cultura organizacional também voltada a KPIs, indicadores, para entender como o indivíduo chegou, como ele está agora no momento. Então, eu já preciso ter tudo fundamentado para alcançar esse indivíduo. Até porque eu preciso saber também profissionalmente como ele está aqui representado, não preciso? Sim. Então eu preciso ter todos esses indicadores, né? E a partir desse momento da cultura do feedback, eu consigo alcançá-lo mais facilmente. Lembrando que feedback, mesmo sendo negativo, ele não é para negativar a pessoa. Ele é para melhorar o meu colaborador. E também o feedback, o objetivo dele não é para demitir ou ameaçar. É literalmente para promover esse colaborador, fazer com que ele suba de nível. Né? Então, a partir desse ideal, o gestor, o coordenador, o supervisor, né, vai convidar essa pessoa para um café. Né? Eu costumo falar que é um papo, uma conversa. Vamos tomar um café? Vamos entender? Né? E como que você tá? Como que eu posso te ajudar?
como que você enxerga seu trabalho. E agora eu vou apresentar como que eu enxergo também, como que eu estou enxergando o nosso desenvolvimento como equipe. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante é o trabalho da soft skill. É a capacidade de lidar com o indivíduo, né? Competências e habilidades. Por quê? Isso não é uma fundamentação? Sim. Então eu estou fundamentando a minha palavra em soft skills. E eu posso trazer esses cursos ou palestrantes para a empresa justamente para movimentar a soft skill. Resolução de conflitos. Uma soft skill. Uma habilidade. Preciso desenvolver, né? Então eu olhei e eu percebi que a sua comunicação era exemplar. Mas agora a sua comunicação não está tão exemplar, né? Então nós estamos falando sobre a sua soft skill. O que está acontecendo? Qual é a sua dificuldade no momento? Você está ocupando o mesmo cargo. E ali nós vamos entender qual foi o padrão de dificuldade. O que aconteceu? Muitas coisas já estão acontecendo de mudanças que aconteceram na nossa vida, né? Muitos cargos mudaram, até em quesito financeiro. Às vezes o indivíduo ele sente que se entregou demais e não tem um bom resultado. Sim. Isso você vê nas gerações mais novas. Nós tínhamos uma cultura de uma pessoa que ficava 30 anos numa empresa e hoje nós temos uma geração que sempre busca o crescimento, mesmo que ele tenha que abandonar todas as raízes dele. Não é verdade? Então, se esse mesmo indivíduo está no mesmo lugar sem ter um desenvolvimento também vindo da empresa para ele, se ele não enxerga assim, ele vai ter uma redução. Mas se eu conversar com ele para questionar o que está acontecendo, né, como que eu posso te auxiliar dentro desse entremeio, porque é um entremeio, né, não é só no meio, é o entre o meio, né, vou oportunizar o indivíduo a sua própria fala. E aí, através da fala dele, eu rebobino, reconfiguro a minha fala e vou devolvendo. O ideal é esse, né, oportunizar um espaço, ouvir o indivíduo, e devolver a partir de sua fala, de uma maneira assertiva. Aí entra outra soft skill, que é a maneira de comunicação assertiva. Legal. Na realidade, é tentar fazer com que o processo seja mais informal possível e captar dele coisas que possa utilizar na argumentação. Exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Uma conversa com um cunho informal, porém toda fundamentada em ciência. Soft skills, KPIs, a comunidade, né, que é a empresa em si, como que funciona essa cultura, perfeitamente. Legal. Bom, vamos lá, Rogério. Uma outra coisa também que a gente tem procurado é tratar um pouco mais a respeito, né? A gente ouve falar cada vez mais em doenças psicossomáticas. Sim. As pessoas vão acumulando aquele estresse, vão somatizando, o corpo vai absorvendo aquilo e daqui a pouco a pessoa desenvolve uma doença. Fala um pouco pra gente, pô, sobre doenças psicossomáticas e o impacto disso na vida de uma pessoa. Olha, o impacto, né? Isso aí é devastador. Eu costumo apresentar o seguinte: e aí, a lombar tá doendo? Como que vai o ombro? Sabe aquele peso que a gente sente no ombro? Né? Às vezes uma pressão no maxilar, a panturrilha, né? Como que eu avalio isso? De uma forma bem prática aí, eu acho que todo mundo pode se identificar em algum momento. Sabe aquele dia que você tá um pouquinho atrasado? Sim. Aí você pega o mesmo ônibus todo dia, o mesmo transporte todo dia. Você anda a mesma rua todo dia. É normal pra você. Já é rotina. Mas aquele dia você tá um pouquinho atrasado. Aí você anda um pouquinho mais rápido. A panturrilha começa a queimar, parece que a perna começa a dar uma travada, o pé, a sola do pé, o calcanhar começa a queimar do nada. Já aconteceu com você em algum momento? Já, hoje. Então, é o estresse. É o estresse do momento. Só que é um estresse curto. Quando você chega e vê que tudo está organizado, aquela dor passa e você vai se aliviando. Isso daí já é psicossomática. Já é a somatização. Né? Eu vou trazer uma argumentação de Freud bem prática. Imagina um balde. Um balde, ele tem quantos buracos? O balde é novo. Um só, não é? Então eu peguei e acendi uma vela aqui na mesa e tampei a vela com um balde. A luz vai sair? Pouco. Por onde? O balde não tem mais buraco. Se ele for, geralmente tu vê que tem alguma coisa acesa dentro do balde. É muito pouco, né? Muito pouco. Resíduo. Se ele for branco ou transparente, dá até pra ver. Mas a luz vai ficar retida ali, não vai? Agora imagina se ele tem um buraquinho. A luz vai fazer o quê?
imediatamente sair por aquele buraquinho. Ou seja, se eu estou somatizando, significa que eu não estou direcionando a minha energia de uma forma saudável. Então, aquela energia vai encontrar um caminho de sair. Essa é a psicossomática. Então, o estresse ele vai encontrar um caminho de sair se eu não direcioná-lo de uma forma satisfatória. Por dores, dores no estômago, dificuldades de ir ao banheiro também, até um momento que eu possa desenvolver com a quantidade de tempo. Lembra que não começa quando eu descubro a minha burnout? Sim. Né? Então, eu não falo que eu tenho burnout. Eu não falo que eu tenho dificuldades. Eu vou empurrando com a barriga e enfrentando. Então, o ato de enfrentar e empurrar com a barriga, dizendo que eu não tenho tempo para me cuidar, chego a burnout. Porque a burnout é o estafa, né? É o cansaço excessivo, extremo, onde eu tenho muita dor de cabeça, posso ter enjoo, posso ter irritabilidade, labilidade de humor. Labilidade é subir e descer, né? O humor sobe e desce com facilidade. Eu posso ter distanciamento de pessoas, ficar irritado com pessoas, irritadiço, me afastar desses indivíduos, né? Pode envolver também o descontrole alimentar, seja para comer mais ou comer menos. Então envolve um monte de coisas. Sentimento depressivo, que não é depressão. É uma coisa diferente, né? Então esse indivíduo, ele começa a sentir na sua pele, no seu corpo, coisas além. Falta de ar, tremores. Sabe aquele olhinho que começa a tremer, aquela pálpebra que mexe involuntariamente? Palpitação contínua. Exatamente. Isso ali já é um cunho de estresse, que eu preciso cuidar e que eu preciso me movimentar para melhorar. Né? E aí eu tenho que ir num profissional da área da saúde para investigar e entender esse processo, para realizar o cuidado, porque o cuidado é individual, né? Não existe uma forma exatamente padronizada, vai ser padronizada para você. É só o seu cuidado, entende? Então eu tenho que olhar para tudo isso. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou uma coisa bem interessante, para mim também está sendo novidade. Você falou que existe depressão e sentimento depressivo. Sim. Você pode esclarecer para a gente destrinchar a diferença de um para o outro? Sim, com certeza. Depressão vai ser um adoecimento total, né? Transtorno depressivo maior, transtorno depressivo menor, transtorno depressivo médio, né? Aqui eu tenho sinais e sintomas sendo apresentados, certo? Certo. Vários sinais e sintomas sendo apresentados no transtorno depressivo. Sentimento depressivo é uma depressão, um rebaixamento dos seus sentimentos, que não se encaixa no transtorno de depressão como um transtorno. Ele é um sinal. Ele é um sintoma, né? Entendo. E aqui eu vou ter a separação de um para o outro, né? Por exemplo, pode ser que seja assim. Vou falar o cenário mais básico, tá? É aquele cenário daquele indivíduo que está muito pessimista. Pessimista ao extremo. Sim. Ele está com um sentimento depressivo ali, está rebaixado. Mesmo se por um acaso essa perspectiva negativa vier de um conjunto de fatores que está indicando que as coisas não vão melhorar, por quê? Às vezes a gente observa o seguinte, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham na área de prestação de serviços, né? Então ela está tendo hoje o quê? Um aumento da inadimplência no mercado, todo mundo sem dinheiro, as empresas que sobreviveram lá à crise sanitária mancando, com as pernas quebradas, tentando sobreviver, e a gente vê o mercado de fato estagnado em diversos segmentos. Então você tem um conjunto de fatores, de coisas que não estão andando. E a pessoa evidentemente faz análise, igual um analista de seguro. Então a pessoa vê que a coisa não vai melhorar tão cedo. E muitas vezes ela é rotulada como depressiva ou negativista. Mas a pessoa tem fatores que justificam aquele posicionamento. Mesmo assim ela seria incluída ou cada caso é um caso? A gente tem que analisar, não tem? Sim. Vamos lá. Esses problemas que você falou, são internos ou externos? Eles são de toda ordem. Cada um tem uma percepção. Sim. Mas tecnicamente, essas questões são externas. É o mercado. Né? O mercado está influenciando tudo ali ao redor. Mas a capacidade de você perceber o problema é que... Isso. Aí você está percebendo aquilo que está externo. Sim. Você pode movimentar aquele externo? Não. Você pode modificar aquele externo? Não. Então você pode se modificar. Vou dar um exemplo aqui bem resumido dentro desse aspecto, tá certo? Então você já está vendo que o seu mercado está saturado. Aqui entra dentro do contexto de orientação profissional também, né? Seu mercado está saturado. O que aí vem para você. Você percebeu,
Não é questão de pessimismo, é análise. Né? Na ciência, a gente cria padrão para criar uma análise sobre o fator. Né? Tem a possibilidade de melhorar ou não, mas quanto tempo eu continuarei nesse fato? Aí eu pergunto, você deseja continuar nesse lugar? Porque você tem a possibilidade de mudar o seu campo de visão. Sim. Você pode se redirecionar. Né? O pessimista, nesse caso, é aquela pessoa que olha para o lado, olha para o outro, não tenho nada para fazer, nada pode mudar. Tanto no mercado quanto na minha vida. Sim. O mercado pode não mudar, mas você pode mudar a sua vida. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho diversos profissionais que hoje estão trocando de profissão, saindo da área do direito e vindo para a psicologia, porque esse era o sonho. Né? Fazer psicologia iniciou lá na juventude, né? Desistiu, foi para uma outra área por conta de outros objetivos e agora, já chegando aos seus 55, 60 anos, estão finalizando psicologia para trocar o mercado. Sim. Para encontrar um novo ambiente, um novo espaço. Né? Essa pessoa ela tem que ter esse olhar. Eu posso alterar o mercado? Não. Mas eu posso transformar minha vida? Perfeito. Posso. Mas aí, Rogério, o que acontece? Aí a gente vem para aquela questão do trabalhador mediano. Sim. Tá? O trabalhador mediano que muitas vezes sequer tem uma formação. Sim. E, por exemplo, e muitas vezes esse trabalhador mediano que está ajudando um jovem, alguém da meia idade, pagar os seus estudos. Sim. Então, o que acontece? Existe a pressão do B, que é a pressão do boleto. Sim. Né? Então, as pessoas, elas estão no mercado que está saturado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático. Antigamente, na minha geração, tinha aquela coisa, fazia 18 anos, era aquele desespero, eu quero tirar a minha CNH. Sim. E a gente tinha aquele monte de autoescolas pipocando de vários lugares. E você tinha muitos instrutores de autoescola, tanto na teoria como na prática. Sim. Essa geração que já pegou Uber, que já tem essa questão da facilidade do acesso ao transporte, porque táxi não é mais um artigo de luxo, você tem hoje Uber, 99, Sim, por aí verdade. vai. Esse pessoal já não está afim de tirar a carteira. Então você teve o quê? Várias autoescolas encerrando atividades. Porém, você tem aquele profissional que trabalha nesse segmento de autoescola, é um trabalhador que está trabalhando ali, ensinando as pessoas a dirigir, e ele vê que o ganho dele real está caindo, está caindo. É aquilo que ele sabe fazer. A adaptabilidade dele para uma outra coisa não é tão rápida. E da mesma forma com o arrumador de sessão em supermercado também. Está vendo que o trabalho dele só acumula, hoje não é mais hora extra, hoje é banco de horas. Exatamente. E esse cara pensa que, caramba, eu vou fazer o que da minha vida? Vamos supor que eu vou trabalhar num pet shop. Essa transição de profissão, não é nem de carreira, né? É uma prestação de serviço básico. Sim. Isso vai fazer o meu rendimento cair. Eu vou ter que redefinir toda a minha logística e eu não sei como é que eu vou ficar, não sei se eu vou me adaptar. Se eu não me adaptar, será que consigo voltar para cá? Que conselho você daria para essas pessoas? O pessoal tá numa situação estressante demais. A primeira coisa é a análise, né? Que é olhar para a situação. E me perguntar, me questionar. Se eu for mudar de área, realmente eu preciso mudar tudo? Vou usar o exemplo do instrutor, né, de autoescola. Quando eu estou dentro do problema, aí que entra a minha profissão também, nesse tipo de orientação. Quando eu estou muito inserido no problema, eu estou envolvido de sentimentos, emoções e por aí vai. Angústia. Né? Angústias. Então eu tenho dificuldade de tomar decisão. E esfriar a cabeça também é uma coisa difícil para decidir alguma coisa. Porque o tempo inteiro nós temos que decidir coisas que vão modificar a nossa vida lá na frente. O tempo todo, né? E aí entra uma coisa que não é tão bonita de se falar. Hoje você vai ver uma pessoa não tendo um emprego, mas sempre tendo a dupla jornada de trabalho. É o que você mais vê hoje na sociedade, que também influencia no estresse. Então, dupla jornada de trabalho, ela está acontecendo. E não pelo fato de eu quero, mas pelo fato de eu preciso. Muitas vezes por conta desse cenário, né? E aí eu tenho que identificar o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades. Aí o instrutor de autoescola, ele está realmente com defasagem. Então, o que eu posso fazer? O que ele sabe fazer? Dirigir muito bem. No entanto, que ele está ali treinando. Então, um viés bem básico é pensar dentro do meu local, o que eu posso fazer? Hoje eu posso ser Uber. Um exemplo. Posso trabalhar com táxi. Continuo,
né? Com a minha competência, com a minha, que eu costumo falar, hard skill, né? Competência técnica, só que aplicando ela em outro lugar. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é nesse caso, né? Onde eu posso pegar a minha competência técnica e aplicar em outro lugar no mercado. Porque se você olhar para o mundo do trabalho, né? Tem um mundo e mercado de trabalho. Se você olha para o mundo do trabalho, você percebe que a sua competência técnica pode ser aplicada em outro lugar. E não necessariamente modificar toda a sua vida para poder encontrar um novo lugar, né? Ou, por exemplo, pet shop. Eu era instrutor e agora vou para um pet shop. Não preciso. Ou até, dependendo, eu posso taxi dog, né? Então, quando eu tô com a minha mente equilibrada, meu emocional em homeostase, que é a busca do equilíbrio, tá tudo mais ou menos equilibrado, eu consigo raciocinar. E aí você tem pessoas acontecendo e fazendo acontecer várias ideias novas e inovadoras para as comunidades. Por quê? Uma coisa interessante também é aonde eu moro, qual é um dos problemas da minha comunidade. Com a minha competência técnica, eu consigo solucionar? Às vezes sim, né? Vou dar um exemplo aqui de um condomínio. Todo mundo tinha dificuldade no condomínio de levar o lixo para onde? Até fora do condomínio, né? Pois um rapaz ficou desempregado. E ele estava vendo todo mundo com essa dificuldade. O que ele decidiu? Todos os dias ele ia passar na porta de cada um, pegar o lixo de todo mundo e levar até a lixeira principal. E aí ele começou a cobrar alguns centavos sobre esse feito. E dali, hoje ele não faz mais isso, mas hoje no condomínio dele, depois que ele conseguiu se adaptar naquele meio, resolveu o problema da comunidade dele e ainda conseguiu tirar o sustento dele daquele espaço. Ele resolveu 2 problemas, o da comunidade e o dele. Né? Vou dar um exemplo aqui para você. Tem pessoas que moram em certos lugares hoje que não chegam transporte. Então ela precisa andar 30 minutos, 1 hora para pegar um transporte para ir para o trabalho. Tem pessoas que compartilham carro. Beber um pouquinho de água aqui, porque... fica à vontade. E isso que você está falando, eu tô achando bem interessante, porque a gente está lidando hoje com uma situação bem atípica. Todo mundo muito inseguro, todo mundo muito ansioso. Aquela galera do concurso público, hoje em dia, tá um tanto quanto ansiosa porque os concursos não estão chamando como deveriam. Enfim, muita coisa acontecendo. Quer dar uma pausinha? Engasguei. Faz parte da vida. Ai. A água desceu errado. Quer dar uma cortadinha? Quer dar uma cortadinha? Pode cortar, querido? Vou deixar rolando. Beleza, tranquilo, sem problema. Fica lá fora, fica lá. Não, a água desceu errado. Se quiser, inclusive, pode cortar essa última pergunta que eu comecei a fazer. Ai, até chorei. Faz parte, fica tranquilo. Foi? Tá tranquilo? Tranquilo. Ok. Bom, a gente estava falando da questão desse equilíbrio, a busca pelo equilíbrio, né? Perfeito. Bom, o que acontece? Hoje a gente tem uma frustração muito generalizada do ponto de vista das perspectivas. Sim. Eu conheço pelo menos umas 8 pessoas que passaram em concurso público já tem um tempo e ainda não foram chamadas. Conheço pessoas que já estão no serviço público sem reajuste, nem eles se lembram quando foi o último reajuste. Sim. E a gente está acompanhando um cenário, e eu até já fiz essa pergunta para um outro convidado também. Caramba, logo na minha vez que tinha que desabar tudo, isso está ficando cada vez mais comum. Isso está afetando o jovem, o profissional de meia idade, e está uma coisa generalizada. O que você diria para essa galera? Lembra daquele outro caso? Sim. A responsabilidade disso é minha? Não. Mas me afeta. Como me afeta? A primeira coisa que eu tenho que pensar é isso. E aí eu tenho também problemas na minha vida. Preciso pagar o boleto. Sim. Então eu preciso também ter uma resolução de conflitos. Como que eu posso pagar meu boleto? Não fui chamado, passei, tô esperando.
como que eu posso resolver meu problema do boleto? Também tenho que pensar na minha realidade. Lógico. Né? Porque se eu também não tiver condições de pagar meu boleto, eu também não tenho condições de buscar uma psicoterapia, um apoio psicológico. Apesar de terem vários apoios sociais. Mas eu tenho dificuldade de... Porque se você tiver necessidades em casa, você não vai pensar em apoio psicológico imediato, você vai pensar em se alimentar. É, geladeira vazia, né? Exatamente. Então, assim, é buscar subterfúgios. Muitas vezes nós fazemos o que não queremos para atingir o que desejamos. Tá? Começa por aí também. E aí, dentro desse meio termo e dentro desse espaço, também existe uma coisa. Eu passei para a profissão que eu quero, mas aí eu consegui também não fui chamado. Consegui um trabalho na minha profissão numa empresa. Vai ser igual o trabalho? Não, é a mesma profissão. E aí eu tenho uma coisa interessante que é o transtorno de adaptação. Não só ao momento, mas também a esses espaços. Lá no comecinho você falou também de quando uma pessoa acaba trocando de cargo. Que é o que muitas vezes a gente faz na vida para atender às nossas necessidades. Porque de adoecimento em relação ao trabalho, eu não tenho só burnout. O que está acontecendo hoje é uma dificuldade no mundo do trabalho, que está afetando jovens, pessoas de meia idade e por aí vai. E elas estão trocando de cargo dentro da empresa pela necessidade também da própria empresa, ou às vezes do indivíduo. Só que aí o que acontece? A adaptação ela não é rápida. E por ela não ser rápida e eu ter a pressão do mercado, ela também não é plena. E aí gera um transtorno de adaptação. E esse transtorno de adaptação gera irritabilidade, ele vai vendar os nossos olhos, trazendo dificuldade de assertividade, e por aí vai. Então eu vou ter cada vez, por exemplo, atenção e concentração. Burnout afeta a atenção e concentração? Sim. O transtorno de adaptabilidade, ele afeta também a questão da atenção de uma forma avassaladora. Né? Onde eu acabo não percebendo os detalhes, nem do meu trabalho, nem da minha vida. Se eu não percebo detalhes, como que eu resolvo? Fica sem solução. Fica sem solução. Acumulando, né? Exatamente. Então eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para mim, entender como aquilo me afeta no meu interior, como que aquilo está afetando o meu pessoal, a minha casa. E aí, se aquilo não resolve o problema da minha casa, onde eu posso resolver? Esse é o trabalho de imediato, né? A sua convocação para o seu concurso pode sair hoje, mas a gente tem que lembrar que ela pode sair depois de um ano, né? Então é o que eu sempre falo, nós temos que ter o nosso plano de contingência. Não devemos desejar utilizar, né? Eu devo desejar o que eu desejei, mas eu tenho que ter meu plano de contingência, porque a vida acontece. Perfeito. Uma outra coisa que eu costumo conversar com algumas pessoas com frequência em relação a isso, né? O que está acontecendo hoje? O lar sempre foi o nosso refúgio. Fato, né? E o que está acontecendo hoje? Nós estamos tendo um esfacelamento familiar muito grande na sociedade. Sim. E isso começou, pelo que eu já conversei com outros profissionais também da área, né, de psicologia, eles falam que há uma convergência muito forte entre esfacelamento familiar e a cultura da ostentação. As pessoas não têm um padrão de vida, mas elas querem ostentar um padrão de vida, sobretudo em rede social. Sim. E nisso você já tem aquela questão da pré-frustração. Porque a pessoa, ela quer mostrar o que ela não tem, ela quer se sentir pertencente a algum meio e ela tá vendo que ela é a mais vulnerável a deixar de fazer parte daquele meio a qualquer momento. Fala um pouco sobre isso um pouco, por favor. Eu queria entender o seu ponto de vista. Claro, com certeza. Uma coisa interessante sobre isso, nós conseguimos ver na adolescência. Sabe aquele jovem que fala assim, eu não quero morar aqui. Quando eu crescer, eu vou sair desse lugar. Né? Começa por ali. Não estou dizendo que nós não podemos alterar e modificar a nossa vida ao longo dos anos, certo? Mas essa intenção imediata tem contextos. E o contexto se chama uma coisa status social.
né? Hoje você vê nas redes sociais as pessoas cada vez mais manipulando seus status sociais. Isso é muito interessante de ser estudado, né? Todo lado tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Eu penso assim sobre as coisas. Tem a sombra e a luz de todos os contextos, né? Como diria Jung. Mas dentro desse contexto, os indivíduos, eles querem mostrar o poder social que eles têm. Porque quem tem poder é ouvido. Quem tem poder é lembrado. Quem tem poder deixa história. Quem tem poder é notado. Né? Quem tem poder tem alguma coisa. Sim, mas eu queria, perdão, Sim. queria colocar um ponto. Isso, no meu ponto de vista, isso, eu estudei psicanálise durante um tempo, cheguei até a me formar também, mas eu vejo isso muito mais relacionado à questão da autoestima. E, assim, quando a pessoa tenta tapar o buraco da autoestima com uma cultura de ostentação, ela está cavando um outro buraco. Muitos outros buracos, né? Que aí entra nesse mesmo contexto onde eu estou aceitando a minha realidade? Não. Ninguém está aceitando. Eu não estou aceitando a minha realidade, não aceito a minha realidade. Primeira coisa, se eu não aceito a minha realidade, eu não posso modificá-la. Já começa por aí. Por quê? Se eu não aceito a minha realidade, aí, Freud, eu fantasio. E aí eu vou pela minha fantasia. E quanto mais eu fantasio, mais problema eu acumulo. Você pode ver, às vezes as pessoas compram coisas ou vão a festas ou eventos tão caros que elas não podem bancar, que elas ficam super endividadas. E aí elas sofrem demais, somatizam demais por estarem endividadas. Então aquela fantasia gerou diversos outros problemas. A primeira coisa que eu tenho que fazer ao olhar para esse indivíduo é criar uma estratégia para que ele entenda a sua realidade e aceite a sua realidade. É a partir desse ideal que o indivíduo começa a adquirir a competência para modificar a sua realidade. Tá? Então, é literalmente isso. Então, aqui eu tenho essa divisão. Né? Uma dificuldade de se aceitar e aceitar a sua própria realidade. Se eu não aceito a minha realidade, eu tenho uma autoestima elaborada? Não. Eu tenho uma autoestima fragilizada. Né? É o que eu falo. O ego é frágil. Esse indivíduo ele tem um ego muito frágil. E esse ego ele precisa ser trabalhado para ser compreendido. Quando eu falo de ego, eu falo de id, ego e superego. Perfeito. Né? E então esse ego ele precisa ser trabalhado e ser desenvolvido. Ele precisa entender quem ele é. O id ele precisa entender seus desejos. Ele precisa entender para onde ele vai. Quais são seus limites. Quando eu aceito meus limites, eu também posso ter a oportunidade de descobrir como ultrapassá-los. Né? Mas muita gente acha, né, é o que a sociedade fala, é o que eu escuto às vezes dos meus pacientes, que quando eu descubro o meu limite, muitas vezes eu não posso passar. Não. Quando você descobre seu limite, é quando você cria a oportunidade ou tem a possibilidade de ultrapassar esse limite. Né? Então, realmente, isso que você falou acontece. Esse é o meu posicionamento, meu ponto de vista dentro dessa realidade. Né? As pessoas não aceitam de onde vêm e para onde vão, e isso gera uma fragilidade emocional, onde o indivíduo não tem uma estima desenvolvida para falar sobre si. Né? E muitas vezes tem dificuldade até de alavancar o seu sobrenome. É aí onde você vê as alterações dos sobrenomes nas redes sociais, para que a pessoa não encontre de forma alguma aonde ela mora. Hoje a gente tem o smartphone. Sim. E dependendo ele te cagueta, né? Onde você tá. E aí muitos indivíduos até tiram a localização do seu smartphone para que ninguém tenha a capacidade de localizá-lo. Para onde ele vai todo dia, para onde ele sai todo dia. Né? Olha as dificuldades que vão se acontecendo. Não, eu não moro lá não. Eu moro em tal lugar. Né? Então isso daí é um rebaixamento da autoestima. Isso gera muito prejuízo. Né? Isso aí a gente vê na sociedade. Como você falou. Como fica a família? Como que eu valorizo a minha família? Se eu não estou valorizando o meu espaço, não tem como dar valor à minha família. Eu estou tentando me valorizar diante da sociedade. E fazendo isso, eu automaticamente levo prejuízo para outras áreas. Né? E aí você vê isso acontecendo de diversas formas. Como, por exemplo, pessoas viciadas em trabalho. Ela é viciada no trabalho para não enfrentar também uma outra realidade. E aí aquele pai ou mãe de família, ele consegue desenvolver vínculo com a família? Não. Então a família está unida? Não. A família está separada. Né? Mas em algum momento o trabalho encerra? Sim. Sim.
E aí você volta pra onde? Para a família. Aí você deseja o quê? Ter uma família unida, um almoço de domingo. Só que aí quando você chega no domingo, você tá com quem? Trabalhando. Depois que se aposentou. Com a família. Será? Se Lembra tiver da- família. Essa é a questão. Exatamente, porque você ficou viciado em trabalho, você sempre esteve no trabalho para se modificar, para tentar, né, elevar seu status social, porque ali você se sentia em um status social elevado, né? Então você não desenvolveu vínculo com a família. Quando você não tiver mais a possibilidade de trabalhar e voltar para sua casa, talvez não tenham pessoas ali, porque não teve vínculo gerado. Entendo. Mas o que a gente observa, o Rogério, é que isso está acontecendo hoje e muito antes das pessoas pararem de trabalhar. Sim. É muito claro que hoje em dia não existe a orientação mínima dos pais em relação aos filhos para o trabalho. Muitas vezes você tem um pai que fez bico a vida inteira, Sim. ou que, por exemplo, ele durante muito tempo foi garçom ou trabalhou no comércio de alguma forma, e aí ele tem um filho lá ou uma filha com seus 17, 18 anos, quer ir para o mercado de trabalho, ele não sabe aconselhar, ele não sabe iniciar uma conversa sobre o assunto. Então eu vejo que, perdão, Sim. não é só questão de afeto e entrosamento. Existe esfacelamento, sim. As pessoas perderam, inclusive, o hábito de somar quanto entra e quanto pode sair do orçamento. E aí, fora isso, você também já não tem orientação nenhuma sobre nada. Está tendo uma precarização não só das relações, como também dos hábitos. Sim. Isso vai muito além da questão do trabalho, é uma questão de formação dos indivíduos. E como que a gente pode lidar com isso para tentar, de certa, melhorar a situação de quem vive nesse ambiente? Porque eu observo muito isso. Meu pai não me orientou, minha mãe não sabe de nada, e ao mesmo tempo, assim, não, todo mundo até me defende, mas ao mesmo tempo todo mundo, e aí, não vai trabalhar não? Vai fazer o quê? Exatamente. Mas eu conheço um cara que é um influencer e falou que, olha, fazendo bonequinho de milho você vai ganhar 10 mil reais por semana. Exatamente. Cara, a gente nunca teve vivendo uma sociedade tão louca. Olha, por incrível que pareça, há alguns anos atrás, eu ainda estava em formação. Eu montei um artigo sobre isso. Eu lembro até hoje o nome do artigo, né, que é o excesso de amor no exercício do papel materno. Então, é o meu ponto de vista, né? Tá fundamentado na teoria, mas é o meu ponto de vista, que é o seguinte. Tem um pequeno início ali, né? Eu não falo que aquele literalmente só existe aquele início, mas tem um início para onde eu olho. É o meu olhar, tá? Na infância. Eu comecei a partir de um ditado. Gerações fortes geram gerações fracas. Sim. É um ditado aí que existe na sociedade e muita gente repete isso. Eu pensei nele e comecei a pensar em outras coisas e como eu poderia estudar esse caso, né? E aí eu comecei a perceber que aquela geração que teve que ser forte, ela não quer que seus filhos tenham que ser fortes, obrigatoriamente. Querem que eles desenvolvam a força. Então eu fiz bico, eu trabalhei demais para você estudar. Você precisa só se desenvolver. Pode deixar que toda a força eu faço, né? E aí como que eu apresento a vida para aquele indivíduo? Porque eu tô super protegendo demais. É o que você vê acontecendo. Uma super proteção escrachante. Hoje você não vê uma criança na psicodinâmica de subir numa árvore, de correr, de brincar de pique-pega, porque você não pode correr, porque se você correr você vai cair, você vai ralar o joelho. Só que a brincadeira de pique-pega desenvolve também as questões socioemocionais de uma criança, as questões interrelacionais de uma criança, né? Mas a criança não pode correr. Entende? Então essa superproteção desde a infância geram fragilidades. Porque as pessoas falam pra mim assim, eu não quero criar meu filho com traumas. Opa, e aí eu tenho uma fala de Freud muito importante. Não há possibilidade de criar um indivíduo sem traumas, porque os traumas eles são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui. Né? Quem nunca aconteceu isso, gente? Saí com meu tio, aí tio, eu quero aquele brinquedo ali. Na volta a gente compra. Quando que chegou a volta? Tô Nunca. esperando até hoje, né? Mas o tio ensinou que não é quando eu quero e nem na hora que eu quero.
Entende? Quando pode, se algum dia puder. E aí eu posso explicar pro meu filho, olha, no momento não tem condição financeira para isso, mas quando tiver, pode deixar, que nós vamos conquistar juntos, né? Então, é a educação relacionada a isso. Educação é muito difícil, né? E a educação tem uma parte que é muito difícil, que é enfrentar o sofrimento do filho. Eu penso que essa é a parte mais difícil, enfrentar o sofrimento do filho, né? Muitas vezes você tem até a condição de dar aquilo, mas não seria interessante dar exatamente naquele momento, para ele entender, por exemplo, o tempo de espera. Perfeito. Eu tenho uma pequena lá em casa, né? Hoje ela tem 7 anos. E quando ela tinha 4, ela queria uma bebê reborn. Sim. Né? Isso aí virou uma febre nas meninas. E fiz ela esperar até os 5,5 para ganhar a reborn. E mostrei para ela, olha, filha, cuida, tá? É caríssima. E você vai ter que cuidar. Isso aí. Não passe a caneta nessa boneca também. Porque ela falta pouco desenhar bigode nas bonecas. Sim. E olha, se você estragar, não vai ter outra. Então, até aquela questão do valor, da dificuldade, eu me preocupo muito com essa parte também. E a gente vê que, eu comentei isso com um grupo uma vez de amigos, e o pessoal fala, pô, mas tu já tá vendendo o fel da vida para sua filha? Eu digo, cara, se eu não vender, o mundo vai vender e vai ser muito pior. Exatamente, você já falou, antecipou, falou uma coisa primordial. Se eu não auxilio o meu filho na condução do trauma no tempo correto, ele vai ser traumatizado depois. Sem dúvida. E aí vai ser muito mais difícil. Imagina, ele aprendeu, você ensinou a criança que ela pode ter tudo na hora que ela quer e no momento que ela quer. E ele vai crescer sendo um adulto em que ele vai querer tudo na hora que ele quer e da forma que ele quer. Vai acontecer, ele vai ter isso desse jeito? Não. Então eu tenho frustração, desrespeito, oposição, desafio, entre outras coisas que acontecem nas relações, entende? Só que aí as outras pessoas vão ensiná-lo a esperar. Não à toa a violência está se banalizando. Ninguém aceita mais ou não. Exato. Isso é uma questão. Que aí a gente chama de transtorno de oposição e desafio. Entende? Porque as pessoas não sabem esperar. Tem dificuldade de esperar. Entende? Mas o outro ensina a gente a esperar. Por quê? Eu sou adulto, você é adulto. Não posso fazer isso que você quer agora. Se você quer, você faz. Você pode? Não, então você vai ter que me esperar. E aí entra a revolta, entra, né, todo tipo de comportamento que demonstra aquele estresse voltado àquele tipo de revolta. Mas ele tem escolha? Não tem. Mas ele tá sofrendo? Muito. Exatamente. Então o sofrimento dele nessa fase adulta é muito maior. É isso que quando eu olho para um filho, eu tenho que entender isso. Que se eu não auxiliá-lo a desenvolver essas competências agora, na infância, ele vai sofrer muito sem mim na fase adulta para conseguir desenvolver. Sim. E uma coisa que a gente observa muito nas pessoas, dentro e fora das empresas. Uma das doenças mais modernas é a ansiedade. As pessoas estão perdendo completamente a noção. Que conselhos, que dicas, que orientações você daria para uma pessoa poder lidar com a sua ansiedade? Olha, eu quando falo sobre o assunto de ansiedade, eu até já fui a diversas empresas também para falar sobre esse assunto, com diversos pacientes também, e eu costumo falar uma coisa importante. Tudo no nosso corpo é importante para nós. Não é verdade? Sim. Então, Freud, né, você estudou psicanálise, então Freud ele fala da pulsão de vida e da pulsão de morte, né? Que também fala sobre ansiedade, essas pulsões falam da ansiedade. E a ansiedade ela pertence a nós. Ela é uma parte nossa, que é o que a sociedade muitas vezes não sabe, ou muita gente não sabe, que a ansiedade pertence a nós. O coração é importante? Lógico. A ansiedade também. Sabe aquela vontade de ter um salário maior, um salário melhor, de conquistar? A ansiedade, ela traz essas forças para nós, pra gente. É uma pulsão. Pulsão é energia, né? Pulsão de vida, pulsão de morte. É pulsão, é energia. Vigor. Exatamente, é o vigor. E a ansiedade, ela traz esse vigor. Então, o que seria a dificuldade da ansiedade? Seria quando ela está sem harmonia. Ou quando ela está muito alta, ou quando ela está muito baixa. Aí entende? vira uma apatia.
Exatamente. Ou ela tá muito alta ou ela tá muito baixa. Apatia, por exemplo, eu não demonstro para as pessoas o que eu estou sentindo e muitas vezes eu não percebo nem o que eu sinto. Totalmente apático, né? Ou ela muito elevada, sinto tudo demais, né? Tudo é muita coisa. E aí envolve bolor na garganta, envolve palpitação cardíaca, envolve, enfim, uma diversidade de sinais e sintomas, né? Então a primeira coisa não é o fato, eu vou viajar amanhã, eu vou acordar 4 horas da manhã porque eu tô muito ansioso. Não, realmente, mas essa ansiedade é positiva. Isso aí não é um transtorno de ansiedade, uma ansiedade positiva. Então, pra gente perceber no mínimo, é o seguinte: o que eu tô vivendo de ansiedade está afetando toda a minha vida? Está afetando vida profissional, pessoal, casamento, namoro, amigos, estudo, desenvolvimento pessoal. Está afetando tudo? Se está afetando todas as áreas da vida, eu tenho um problema. Não gosto nem da palavra problema, gosto da palavra questão. Temos uma questão e precisamos de algumas respostas. Agora, se está sendo muito pontual, é mais fácil de ser solucionado, porque é em um lugar só. Então eu olho para aquele lugar e analiso aquele lugar e o que daquele lugar me afeta, mas entendendo que a ansiedade é minha. Quando ela está nos rompantes, eu preciso identificar. A partir do momento que você identifica, você sabe como ela acontece no seu corpo, né? Você sabe quais são os sinais e sintomas que o seu corpo começa a sentir. E aí você aprende estratégias de manejo para lidar com isso, para que isso não se agrave. O ideal é fazer acompanhamento psicológico e aprender essas estratégias de respiração, de meditação, né, que são variadas. Uma das técnicas mais práticas tem a mindfulness, né, que são técnicas de meditação para controlar exatamente a ansiedade. Muita gente consegue praticar, outros não. Depende da personalidade do indivíduo, né? Sim. Porque na avaliação psicológica a gente está ali para fazer essa questão, identificar isso. Qual é a sua personalidade, quais são suas emoções e sentimentos, como que funciona a sua cognição, qual é o seu comportamento. Justamente para identificar o que seria um auxiliador para você. Mas uma das técnicas mais práticas é literalmente a técnica de respiração, porque na ansiedade, numa crise ansiosa, por exemplo, a primeira coisa que entra em dificuldade é a respiração. Parece que está faltando ar. Então é a primeira coisa que eu preciso controlar, né? Então começa por aí. E depois, sempre buscar um profissional da área da saúde. Sempre. Perfeito. No geral, as pessoas não têm feito isso. Não. Né? Não é só por uma questão de custo. Eu vejo que também existe uma questão de cultura muito forte. Sim. Eu já conversei com outros convidados, né? E a gente ainda é um país muito precarizado na questão do esclarecimento. Uhum. E existe ainda aquela rotulação. Ah, psicólogo, o que houve? Tá ficando doido? Exatamente. Não, cara, isso não é pra você não. Psicólogo é pra maluco. Psicólogo é pra isso, é pra aquilo. Não, psicólogo não é para isso. Psicólogo é para ajudar qualquer pessoa que esteja passando por alguma dificuldade psicocognitiva, de qualquer âmbito psíquico. Exatamente. Não é apenas isso. Só que isso ainda é uma cultura muito forte. Para você ter uma ideia, eu soube recentemente de uma mulher que fez um tratamento de infertilidade. Uhum. E ela comentou isso com uma amiga que tem a língua que parece um tapete. E essa amiga comentou com o bairro inteiro que essa mulher tinha infertilidade. E começou a dizer, fulano é menos mulher do que eu. Exatamente. Olha o nível que a gente tá. Nós estamos muito atrasados. Sim. Então, como que você diria para as pessoas, gente, olha, ajuda é para quem precisa e ajuda você pega com um profissional. Eu falo isso todo dia, mas as pessoas têm uma barreira. Então fala você, por favor. Lembra daquilo que eu falei lá no começo? Sim. A psicologia ela não foi inventada para cura, ela foi inventada para prevenção. Logicamente, a gente trabalha com um trajeto de cura, né? Que é em auxílio com o paciente que nós encontramos a cura. Mas a primeira parte da área da saúde, como um todo, é prevenção, né? Vou dar um exemplo bem básico aqui, fora da psicologia, para que as pessoas entendam, porque é fácil de visualizar. Unidade básica de saúde e unidade intensiva de saúde.
Unidade básica é a porta de entrada, né? A verificação de pressão, uma febrezinha. Unidade intensiva é onde eu faço cirurgias e tudo mais. Qual é a unidade que tem maior tamanho físico? A básica ou a intensiva? A intensiva. A intensiva. Qual que tem a maior quantidade de públicos e visitas? A básica ou a intensiva? Deveria ser a básica, mas a gente vê todo mundo indo para a intensiva, porque as pessoas só procuram quando o caldo entorna. Exatamente. Então a gente trabalha com prevenção? Não. Não. Nós já estamos na nossa cultura acostumados a resolver problema e não a prevenir o problema. Exatamente. Então isso aí é uma questão a ser analisada. Então isso envolve também uma questão financeira. O que é mais barato? A unidade básica de saúde ou a unidade intensiva? A básica, sem dúvida. A básica de saúde é muito mais econômica. Então, um exemplo bem básico, se eu ainda não tenho a questão problema, mas eu sinto que está começando e eu vou prevenir, eu gasto pouco, resolvo rápido e consigo lidar com as minhas questões ao redor, de forma muito prática. Agora, se eu espero intensificar ao ponto de se tornar uma coisa grave, demora muito mais tempo para que eu consiga melhorar. E os tipos de tratamentos são muito variados e tem muito mais prolongado. Dentro da psicologia, eu tenho pacientes que podem ficar 6 meses comigo. E eu tenho pacientes que podem ficar 5 anos comigo. Né? Depende da prevenção do indivíduo. De como também o indivíduo se disponibiliza para se curar. E das barreiras que ele já possui dentro de si, né? Exatamente. Essa disponibilidade que ele tem de cura. A área da psicologia, o psicólogo, ele tá ali exatamente, não é para comprovar que você é maluco, né? Que é o que a sociedade fala. Mas evitar que você continue enfrentando tamanhas dificuldades. Orientação, coordenação, psicoterapia, né? O encontro consigo, o seu eu, saber falar sobre você, saber se colocar nos espaços de uma forma assertiva e entender que o outro ele me afeta. O que eu faço com isso que aconteceu comigo? Eu tenho que dar uma resposta. Minha resposta vai ser negativa ou positiva? Né? Eu preciso buscar meu equilíbrio, então que seja logo no início, né? O apoio psicológico ele está ali exatamente para isso, né? E o nosso sigilo profissional atende justamente essa premissa, aonde eu vou proteger e acolher o meu paciente. E em qualquer área que eu estiver, seja na psicologia social, na psicologia do trabalho, na psicologia clínica e hospitalar, né? O meu paciente é o meu foco, né? E aí eu também não vou sair espalhando sobre a sua história, mas eu vou fazer com que ele compreenda todas as nuances da história que nem ele mesmo conseguiu enxergar. Perfeito. Uma outra questão. A gente observa muito essas discussões acerca de conflitos no ambiente de trabalho, né? Aí vamos falar um pouco do baby boomer, tá? Que é aquelas crianças que nasceram pós Segunda Guerra Mundial. Antigamente, você é arquiteto, eu vou ser arquiteto também. Aí muitas vezes você poderia olhar para mim e falar, pô, legal, um colega de trabalho, bacana, pô, cara, qualquer coisa, meu telefone é esse aí, que eu puder ajudar, estamos juntos. Hoje não. Não, você vai ser meu concorrente. Exatamente. Porque eu tenho que botar esse cara para fora. E isso está generalizado. A gente destruiu um valor de cooperação, que era uma coisa muito forte, muito bonita, muito positiva que nós tínhamos. Ainda existe? Existe, mas está cada vez mais raro. Sim. E dentro do ambiente de trabalho isso está gerando conflitos, porque até que ponto você quer me ajudar e a partir de quando você quer aprender o meu trabalho para ficar no meu lugar? E fora isso, né, questões corriqueiras, fofoca, preguiça do colega, tomei uma chamada por causa do outro que está sem luva e eu sempre usei luva, maldito, sai de perto de mim, não quero trabalhar com você. Então, tá tudo muito louco e existe uma concorrência, não digo nem mais velada, existe uma concorrência cada vez mais tácita, cada vez mais exposta entre as pessoas no ambiente de trabalho, gerando conflito. Como que a gente pode lidar com essa questão de conflito no ambiente de trabalho e com essa concorrência cega entre as pessoas? Bom, se a concorrência está desse nível, desse jeito, eu já entendo que tem uma problemática que é minha. Então, primeiro eu preciso me resolver comigo,
né? Para depois me resolver com outro. Uma coisa interessante sobre o próprio mercado se explica, né? Eu tenho visto, inclusive, algumas empresas preocupadas, né, com a saúde mental do corpo organizacional, né? E levando palestras, workshops, justamente para esse desenvolvimento aí. E aí eu tenho níveis de cargos, eu não tenho? Eu tenho júnior, eu tenho trainee, eu tenho pleno e eu tenho sênior, né? E aí eu entendo que o pleno é aquele cara que faz sozinho, já tá ali pleno na sua atividade. E o sênior é aquele cara que faz sozinho, ensina e coordena, né? O que eu costumo falar é, para você transicionar na sua carreira, você precisa ter essa capacidade do sênior. Entende? Então, quanto mais eu tenho dificuldade de ensinar ao outro, menos espaço eu também tenho. Quem ensina, aprende muito mais. Com o outro e com aquilo que ensina também. Entende? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o meu espaço. O meu espaço, ele é meu. Aonde eu for, o meu espaço continua sendo meu. Eu também tenho que entender que o que eu faço, qualquer um pode fazer. Vai fazer como eu faço? Não. Diferente. Mas o diferente também pode ser bom. Não necessariamente ruim. Mas quando eu transfiro o meu conhecimento, quando eu compartilho isso, eu entendo que o meu objetivo é entregar o meu produto ou o meu serviço de melhor qualidade possível. E em conjunto, isso fica muito melhor, né? Então, desenvolver esse tipo de cultura organizacional e esse tipo de pensamento faz com que a gente consiga alcançar um produto e um serviço melhor também. E um lugar melhor. Porque você vai ver essas pessoas que compartilham, elas são as mais admiradas. Te entendo, mas assim, se a gente for parar para fazer uma análise mais próxima, a gente observa o seguinte: mais de 80% dos empregos hoje gerados no Brasil estão nas micro e pequenas empresas, onde não tem essa cultura de júnior, pleno e sênior. Existe o João do estoque, existe o Pedro da manutenção e existe o Sérgio, que é encarregado de manutenção, e ele vai ter mais 2 auxiliares. E aí eu tenho essa busca por protagonismo e ao mesmo tempo um querendo engolir o outro, sumiu alguma coisa, não foi ninguém, fez um golaço, todo mundo é o pai do gol. Na hora do problema, ninguém é o pai do problema. Como que a gente lida com essa questão que, assim, pô, tô sentindo que fulano tá me perseguindo? Primeiro, o foco de muita coisa sempre foi a demissão. Quando eu tiro o foco da demissão, isso modifica, né? Se você fala pro seu filho, olha só, se acontecer um problema, conta pra mim. Aí seu filho vai lá e te conta o problema e você o corrige severamente de uma maneira traumática negativa. Se acontecer outro problema, ele vai te contar de novo? Não. Então, eu estou o influenciando negativamente. Mas, então você não vai corrigir? Também não. Você tem que corrigir. Só que aí é encontrar o meio de corrigir. Lembra do feedback lá na frente? Né? Então, o que acontece? É ter a cultura do feedback ao ponto de eu vou desenvolver e não te demitir. Quando eu começo a tramitar dentro desse princípio, eu começo a construir uma cultura organizacional e esse tipo de mentalidade. Porque o cara que hoje é gerente numa microempresa, ele também sonha em ser gerente em uma grande empresa. Isso é natural do crescimento. Eu quero crescer, eu quero evoluir. Só que eu posso não ter o cargo de sênior, mas eu tenho que ter a mentalidade de sênior. E se eu não desenvolver a mentalidade de sênior aqui, eu consigo alcançar uma grande empresa? Não. Não consigo alcançar uma grande empresa. Então, mesmo que eu seja pequeno, eu tenho que desenvolver a cultura organizacional do desenvolvimento e evolução. Se eu continuar pelo ponto do ponto da demissão ou da ameaça dentro desse aspecto, o meu colaborador que erra, ele vai querer se assumir? Jamais. Mas os outros vão querer levar a culpa? Também não. Então eles vão apontar. Se um aponta o outro, eu já os coloquei um contra o outro. Então eu já criei um problema. Entende? Então esse problema, para solucionar, ele dá trabalho. Dá trabalho por quê? Eu preciso criar cultura organizacional. E se eu não tenho, eu tenho que criar a cultura organizacional com toda a equipe. Isso dá trabalho, né? E depois de eu criar a cultura organizacional, todo mundo está adaptado? Não. Então leva mais de 1 ano para adaptar. Pode ser que só no próximo ano você comece a enxergar os resultados positivos da
inclusão dessa cultura organizacional. Porque tem coisa que dá certo e coisa que dá errado. E aí a gente vai fazendo checklist e análise do processo, e o que dá certo nós melhoramos e o que dá errado nós substituímos. Então só no ano seguinte que eu consigo analisar essa questão. Mas eu preciso desenvolver uma cultura de valor. Não, você errou, mas você tem valor. Seria uma cultura revisionista, no caso, né? Sim, você tem valor. Né? Pallet. Você perderam o pallet. Ué, onde tá? Não sei. Não, colocaram no endereço errado no galpão. Só que até encontrar, não. Pô, foi o Rafael. Não, Rafael, não fui eu. Tinha outra pessoa lá comigo também. Então não fui eu sozinho. Foi alguém. Não, Rafael, tá tudo bem, você colocou lá? Vamos lá. Você tá tendo ainda dificuldade de entender esse galpão? Nós achamos o pallet, né? Conseguimos. Quando a gente fala o nosso erro, nós conseguimos resolver o erro mais rápido. A equipe toda se mobiliza para auxiliar. E além disso, eu consigo enxergar no Rafael qual é a dificuldade que ele tá tendo ali no galpão. Às vezes ele tá tendo dificuldade porque endereços de galpões são diferentes, né? É totalmente diferente as esquinas e praças de um galpão de uma quadra e de uma rua. Então ele tá tendo dificuldade ainda de gravar. Então, eu tenho galpões que são imensos e não tem um mapazinho na esquina. Ou uma placa indicando para onde eu tenho que ir. E aí eu começo a observar que o erro não é só do Rafael. O erro também é de uma organização logística do espaço. Perfeito. Uma outra questão, né? Essa também tem sido uma pergunta recorrente. A gente está lidando hoje com uma sociedade muito vitimista. Sim. Todo mundo quer ser a vítima. Estão me perseguindo, estão fazendo isso, você não gosta de mim, isso é pessoal, só na minha vez. E aí, meu caro, como que a gente lida com essas pessoas com esse perfil vitimista? Porque enche o saco, hein? Né? Fala pra gente. Na minha vez a gasolina ficou mais cara, né? Pois é. Primeiro, ser vitimista ao extremo é ter uma própria bengala. Ter bengala é confortável. É uma zona de conforto. Aonde eu não coloco a culpa em mim, eu coloco a culpa sempre no outro. Exatamente. Só que sempre vai ter problemas externos e também internos. Só que aí é muito mais fácil eu entrar numa zona de conforto. Só que aí é o contrário, né? Apesar da palavra ser bonita, zona de conforto, ela não é nada confortável. Significa que você acostumou com a sua dor. E aí é mais fácil você ter uma dor conhecida do que entrar numa seara desconhecida. Então o nosso pensamento vai para esse lado. Então eu vou ter uma zona de conforto e vou ter uma bengala. E a culpa é do outro, né? Meu trabalho não dá certo. Meu trabalho não dá certo porque eu moro em tal lugar. Então, assim, se eu conseguir me mudar de tal lugar, meu trabalho vai dar certo. Não. Aí você tá culpando uma sociedade, você tá culpando o outro. Ali tem um problema. Mas também tem você naquele espaço. Outras pessoas também moram ali. E essas outras pessoas conseguem atingir outras metas. E não geram essa culpabilidade. Então eu olho para esse lado, né? Andar nessa muleta é se estagnar em uma zona de conforto. Então eu percebo que se eu tenho um comportamento vitimista, eu já estou numa zona de conforto e com certeza já estou com vários prejuízos. Mas como que o líder pode lidar com esse perfil? É interessante dar novos desafios. Por quê? Novos desafios geram novos problemas? Sim. Novos problemas geram novos enfrentamentos. Então, quando você enfrenta alguma coisa, você tem a possibilidade de enxergar as coisas diferentes. Porque nesse novo desafio você vai ser obrigado a desenvolver uma nova hard ou soft skill. E é quando a gente está enfrentando um problema que nós desenvolvemos outros aspectos. Às vezes eu estou tão inserido nessa muleta que alguém precisa me colocar num novo desafio para que eu consiga deslanchar, sair um pouquinho daquela ótica e perceber realmente eu estava muito parado, né? Então, assim, entregar um novo desafio, uma nova proposta, é bem interessante. Isso ajuda muito no mercado de trabalho. Às vezes o colaborador está ali na mesma atividade há anos e o chefe quer que ele tenha criatividade. Só que ele já está ali parado há muito tempo, não está vendo muitas coisas. E para a gente ter criatividade, nós precisamos viver o mundo, né? Sem viver o mundo, não tem como desenvolver criatividade. Então você tira um pouquinho ele daquele lugar e coloca ele num lugar onde ele vai poder ver. No começo ele vai ter resistência, mas depois ele vai aprender. Eu não vou colocar em qualquer lugar. Eu vou estudar a personalidade e as competências da pessoa para colocar ela num desafio diferente. Quando ela voltar, ela vai ter novas ideias para o cargo dela.
né? E aí eu costumo falar uma coisa que eu aprendi na faculdade. Um professor falou para mim uma vez que foi o seguinte: Rogério, o verdadeiro inteligente, para mim é aquela pessoa que conhece uma palavra e sabe diversos significados dessa mesma palavra. Não é aquele só que sabe um monte de coisa, né? Para que serve essa caneca? Para beber água, para botar uma caneta dentro, para fazer 1000 coisas. Poxa, esse cara é inteligente. Só que às vezes essa inteligência dele tá camuflada pela zona de conforto. Quando eu boto ele no desafio, ele automaticamente, por comportamento, é obrigado a sair da zona de conforto. Quando ele retorna para aquela cadeira, a cadeira não lhe cabe mais. Ela literalmente agora está desconfortável. Então eu vou ter novas ideias para me aprimorar. Isso é uma das estratégias, né? Existem várias. É caso a caso, mas é uma estratégia que eu acho interessante. Perfeito. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né? E vou pedir para você mandar um recado pro nosso pessoal. A sua câmera é essa aqui e fica à vontade. Você agora é o show. Bom, a primeira coisa que eu gosto de falar é que saúde mental é prioridade, né? Nós falamos muito sobre somatização. E a somatização afeta todo o nosso corpo e toda a nossa vida. A minha área, a área da psicologia, ela está aqui justamente para auxiliar nesses processos, né? Nos processos de vivência na sociedade, no trabalho, né? E na vida pessoal. Nós começamos por aí. E eu costumo falar uma frase muito importante para mim, que é de Jung, que é o seguinte: ao olhar para uma pessoa, não pense só numa técnica, né? Não pense só nas teorias, mas olhe para aquela pessoa com o olhar dela, com um olhar de empatia, né? Para que você consiga ver, enxergar aquela pessoa além dos seus próprios limites e até mesmo além dos seus próprios olhos, né? Então a minha área está ali para isso, né? Meus colegas de profissão estão ali para isso. Eu também estou aqui para isso, né? Auxiliar nesse processo, tanto na minha clínica particular, tanto na parte social, tanto na parte das empresas, desenvolvimento de culturas organizacionais, porque a psicologia ela está inserida em diversos espaços e em diversos setores da sociedade, justamente para ajudar no processo de evolução. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi o Rogério Silva, nosso psicólogo. Rogério, quero agradecer muito por você ter vindo aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Foi maravilhoso receber o Rogério aqui hoje conosco. Eu já havia solicitado a presença dele há algum tempo, mas a agenda do cara não é brincadeira. Tá muito bem solicitado e hoje é uma pessoa que presta consultoria, inclusive, para a Fundação Moody's, né? Sim. Tá lá praticamente hiper comprometido e a gente procura sempre fazer dessa forma. Nós queremos os tops para trazer aqui ao nosso público, a você, o que tem de melhor hoje no mercado de trabalho. Nós queremos sempre ter o melhor e explorar o máximo dessa pessoa para trazer esclarecimento, ok? E para você que por um acaso fez psicologia, a Unicorp tem uma oportunidade para você. A Faculdade Unicorp hoje tem a pós-graduação em avaliação psicológica e psicodiagnóstico completamente online. Você vai fazer da sua casa com total garantia e uma pós-graduação reconhecida pelo MEC que vai lhe dar aquela especialização que você precisa. E se você, por acaso, é engenheiro, mecânico, civil, elétrico, de produção, controle e automação, você também pode fazer agora através da Unicorp Faculdades a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, com um valor mínimo, R$ 650, investimento único, e você pode pagar em até 12 vezes no cartão de crédito. E, voltando, você que quer fazer avaliação psicológica e psicodiagnóstico, nós temos um presente ainda mais especial para você. Faça contato com a Unicorp através do nosso QR Code, que nós vamos ter uma excelente oportunidade para você. Hoje nós ficamos por aqui. Agradeço a audiência de vocês, de cada um de vocês, e vou pedir mais uma vez, dá lá aquele like, curta, comente e compartilhe. O nosso maior benefício é estar na presença de vocês. E a nossa remuneração é, com certeza, o seu engajamento. Ok? Sucesso a todos e bora trabalhar!